Glória a Jesus. Eu vou ler aqui em Apocalipse 22, 6 e Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Criador. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, convém atentar com mais diligência para as verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém? Amados, o título desta mensagem é Verdades que jamais abriremos mão. Nem que tenhamos que forçar o desmaio com a ajuda do Espírito Santo, jamais abriremos mão destas verdades. Primeiro, o Criador dos céus e da terra morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 10, diz assim, a respeito do Filho: ó Deus, no princípio tu lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Nós sabemos que somente Deus criou, somente o Criador criou os céus e a terra. E vemos também João capítulo 1, versículo 1, que diz que o Verbo é Jesus, e Jesus estava no princípio com Deus, e Jesus era Deus. Jesus é Deus Criador, com o Pai e o Espírito Santo. Esta verdade não abriremos mão. E o Criador dos céus e da terra, que se tornou um dos nossos, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós sabemos que o Todo-Poderoso, o Santo Criador dos céus e da terra, só convive bem na eternidade com almas puras, com seres puros. Porque da mesma forma que um pai de família não convida um bandido para almoçar na sua casa, o Santo Criador dos céus e da terra não convidará almas impuras para o seu banquete no reino dos céus. Por isso foi necessário o Criador se sacrificar pelos nossos pecados. Porque a ira do Todo-Poderoso só pode ser satisfeita se derramada sobre alguém mais precioso, puro e mais precioso do que aqueles que a provocaram. E o Criador dos céus e da terra é o único que individualmente é mais precioso do que toda a humanidade pecadora. Então, o Criador desconta em alguém mais precioso, no Todo-Poderoso Jesus, a sua ira, e assim ela é satisfeita. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E em tempo algum abriremos mão destas verdades. O Criador dos céus e da terra morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, pois é o autor da vida e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, para a nossa justificação. O Criador dos céus e da terra nos chama ao arrependimento e à fé que opera o amor. Jesus, o Criador dos céus e da terra, quando esteve nesta terra, a primeira orientação, a primeira exortação, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. E depois que morreu e ressuscitou, a última coisa que ele disse foi: ide por todas as nações e dizei que se arrependam e creiam no Evangelho. Em Mateus 4, 17, Lucas 24, você observa que o soberano, o altíssimo, o sublime, o excelso, o todo-poderoso Jesus, ele começou dizendo: arrependei-vos, e terminou dizendo: arrependei-vos.
Ele nos chama ao arrependimento. Logo, nós vemos que ele começou falando e terminou falando de arrependimento. Logo, nós vemos o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho da prosperidade, do sucesso, da aceitação social, mesmo que ele possa dar essas coisas. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do arrependimento e da fé que opera o amor. A fé que opera o amor a Deus, que nos leva a procurar com todas as nossas forças obedecer os mandamentos de Deus, com o coração pronto para se arrepender, logo que a consciência acusa o erro. A fé que opera o amor, que nos leva a consagrar nossa vida e a maior parte do nosso tempo livre aos interesses de Deus e às necessidades do próximo. O amor que nos leva a compreender que a nossa vida nessa terra não vale nada, a não ser que se cumpra em nós o chamado de Deus para dar testemunho da graça e do poder de Jesus. Porque não fomos chamados para aproveitar essa vida, mas para que Jesus aproveite a nossa vida em nosso lugar. Irrestritamente. O Todo-Poderoso não chama para ficar rico, para ter sucesso ou aceitação social. Por mais que ele dê essas coisas para quem pede muito, com fé. Mas ele a todos chama ao arrependimento e à fé que opera o amor em um coração quebrantado. O Criador dos céus e da terra verdadeiramente nos chama ao arrependimento e à pureza de coração. Em Mateus 5, versículo 8, o soberano Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. O coração puro é um coração pronto para se arrepender, logo que a consciência acusa o erro, o pecado. Não um coração pronto para se desculpar, como o do rei Saul, mas um coração pronto para se arrepender, como o do rei Davi. Este é um coração sincero. O Evangelho de Jesus não produz mulheres e homens perfeitos na terra, mas corações quebrantados. Um coração quebrantado, contrito, puro, não desprezará o Senhor. Um coração pronto para se arrepender e confessar logo que a consciência acusa o pecado. Fiéis e verdadeiras são estas palavras. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Criador dos céus e da terra se sacrificou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos chama ao arrependimento, à fé que opera em amor em um coração quebrantado. E Ele nos chama para alicerçar nossa existência na confiança na palavra de Jesus. Porque os que confiam em Jesus, no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será como o homem que firmou sua casa sobre a rocha, virá o vendaval, a casa fica em pé. Mas aqueles que ouvem e não praticam, será como aqueles que construíram a casa sobre a areia, virá o vendaval e a casa irá cair, e grande será a sua ruína. Ora, nós sabemos que o ser humano nessa terra, ele tem em alguns casos, em vários casos, de escolha. Não é? Ele pode, na hora de casar, escolhe com quem vai casar. Na hora de arrumar emprego, escolhe se vai ser público, privado, ou se vai ser autônomo. Na hora de comprar um carro, escolhe o carro, se é à vista ou financiado, vai escolher. Mas logo depois que morre, como está na palavra, está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo logo em seguida o juízo. Logo depois que morre, segundo a palavra também diz, o corpo volta para o pó, porque do pó veio, para o pó voltarás, retornarás, mas o espírito volta a Deus. O espírito volta ao pleno domínio do Criador. Logo depois que morre,
a consciência da pessoa, a alma, o espírito, enfim, é eterno. E a existência da pessoa passa ao pleno domínio do Criador. E aqueles que não alicerçaram sua existência, demonstrando confiança nas palavras de Jesus, procurando obedecer com todas as forças, tendo um coração pronto para se arrepender logo que a consciência acusa falha, aqueles que não alicerçarem sua existência nas palavras de Jesus, quando vier o vendaval da morte, serão como folhas secas que continuamente vão caindo num abismo sem fundo. Mas aqueles que alicerçarem pela fé a sua existência, demonstrando com todas as forças confiança nas palavras de Jesus, quando vier o vendaval da morte, ela ficará em pé perante a glória do Pai, porque o sangue e a intercessão de Jesus é poderoso para fazer firmar e ficar em pé perante a glória de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos chama ao arrependimento. A fé que opera o amor em um coração quebrantado e a busca pela confiança a busca pela confiança dos mandamentos de Deus, buscando com todas as forças obedecer os mandamentos de Deus. Fiéis e verdadeiras são estas palavras, jamais abriremos mão delas. Em tempo algum abriremos mão das palavras que vêm de Deus. Glória a Jesus. E o soberano, Ele nos chama para anunciarmos estas verdades em todos os lugares até que Ele venha. Ele nos chama para sermos sacerdotes na terra. Ele, o soberano Jesus, quando esteve na terra, Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Temos que tomar posse da vida que Deus tem para nós nessa terra. A vida que Deus tem para vocês nessa terra é uma vida sacerdotal, abundante no poder e na graça de Jesus, poder de realização para o reino de Deus. Deus não nos chamou para curtir a vida, mas para consagrá-la no sacerdócio do seu Filho amado Jesus. Fiéis e verdadeiras são estas palavras. O Criador dos céus e da terra morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Ele nos chama ao arrependimento e à fé que opera o amor em um coração quebrantado. Ele nos chama para alicerçar nossa existência na confiança em suas palavras. E Ele nos chama para, como sacerdotes, anunciarmos estas verdades em todos os lugares até que Ele venha. Intervindo no mundo espiritual com intercessões de fé, na fé em Jesus. Somos sacerdotes nesta terra. Vamos nos colocar em pé agora. Vamos buscar mais o poder do Espírito Santo.